Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Balcão. Eu sou a Elisângela Colodete e hoje nós temos aqui um assunto fundamental que é saúde mental e bem-estar. Depois da pandemia, né, nós passamos muito tempo fechados nas nossas casas, esse tema passou a ser ainda mais discutido. As pessoas passaram a se importar mais com a saúde mental, com terapias, né, para o corpo, para o lazer, bem-estar, atividades físicas, com tudo isso, não é mesmo? Só que ainda existem também muitas barreiras em torno do acesso a essas atividades de bem-estar e também aos atendimentos psicossociais, ao atendimento de psiquiatria, psicologia. Por isso, é fundamental ampliar ainda mais esse debate e mostrar para você que existem muitos caminhos, viu? Quer saber então quem está aqui comigo? Olha só, a Hélida Gurgel, que é gerente de unidade no Centro de Excelência do SESC aqui em Minas Gerais, e também a Estela Goulart, que é psicóloga social e docente em saúde mental da UFMG. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada a você. Ai, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e sendo escutado, né? A gente ter a Ah, oportunidade de falar com o público de vai vocês. ser bom demais, porque hoje em dia, né, a saúde mental é um tema realmente prioritário. E aí a gente quer começar sabendo, Hélida, quais são as iniciativas, né, do SESC aqui em Minas Gerais para a promoção da saúde mental das pessoas. Bom, eu falo que o profissional de saúde trabalhar no SESC um um é um ganho para a saúde gigantesco, porque a gente é diverso, né, no que a gente faz. Então eu não tenho só saúde, eu tenho lazer, eu tenho esporte, eu tenho cultura. E aí, agregando todos esses serviços, eu consigo fazer muito mais para o meu cliente. Então hoje, dentro do centro de excelência, a gente tem as especialidades e aí direta, né, pra saúde mental. Então hoje a gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, mas além disso, né, a gente tem pilates, a gente tem, acupuntura, serviços que agregam também, depois vou falar mais um pouco desse universo Sim. completo, mas serviços que agregam para uma saúde integral, né. Para que a pessoa possa se sentir melhor e conseguir viver também com mais tranquilidade, né. Vamos começar então, Estela, assim, mapeando, né, quando uma pessoa pode entender, ou quem está ao redor dela, né, que é o momento realmente, assim, de procurar ajuda. Olha, é sempre momento de procurar ajuda. Ultimamente, né, É acho que sempre todo mundo está momento, né? precisando. A gente precisa estar muito aberto à ajuda. A ajuda é sempre esse encontro com o outro e o reconhecimento das próprias limitações, né? Mas quando é o momento que a gente percebe que a vida da gente está sendo menos significativa, menos digna, momento que a gente começa a se sentir triste, momento que a gente começa a dormir mal, né? São situações quando a gente começa a ter aqueles aquelas coisinhas psicossomáticas, né, aquelas a gente começa a sentir Dor na pele, muscular. as tensões, não é. Mas eu acho que nós estamos falando de saúde mental, e isso significa a gente abrir uma pauta do encontro consigo mesmo, não é. Mas não apenas, porque saúde mental não é um assunto, a gente não está falando aqui de um indivíduo, de uma pessoa, nós estamos falando sempre de questões coletivas, estamos falando sempre de relações sociais. Então quando as relações não vão bem, eu acho que a gente tem que ficar bem atento, sabe, pedir ajuda, saber pedir ajuda não só quando o sofrimento se instala no sujeito, na pessoa, mas quando o sofrimento se instala no conjunto de relações, seja na sua família, nas relações de trabalho principalmente, até nas relações de lazer, né, até lá na academia, de repente você pode sentir, porque eu acho que hoje o maior desafio que a gente tem é o assédio, por exemplo. O assédio ele toma forma, dependendo do tipo de população, de quem que a gente está falando, mulher, homem, né, uma pessoa do ponto de vista racial, né, que tem uma especificidade, é a população negra, nós estamos falando dos indígenas, depende muito, nós estamos falando de crianças, né. Criança, por exemplo, parou de brincar, pode preocupar. Então, assim, são muitos assim, como é que é? Cada um tem o seu limite, né.
Então, acho que a gente saber se escutar e estar aberto, isso que você está chamando de ajuda, né? Estar aberto ao diálogo, à percepção, essa sensibilidade com relação ao outro e à diversidade do outro, né? Porque o nosso grande problema não é exatamente o adoecimento, é a tal da normalidade. Como assim? Olha, a tal da normalidade virou uma tirania contemporânea, né. O que é uma pessoa normal, né? O que as mídias, as redes sociais, né, o que qual que é a expectativa do ponto de vista da cultura e de uma cultura de elite, de uma cultura hegemônica. O que eles esperam da gente, né? Como é que a gente se espelha? O que é o ideal? É ser um homem branco, cis, né, bem-sucedido. Tudo que varia dessa referência, que eu acho que é um pouco universal, né, eu acho que entra dentro de um território que é quem é você, né, desse desafio da gente se organizar e se afirmar na especificidade da sua condição existencial, Com não é? certeza. E me parece que ao mesmo tempo que a gente tem ganhado consciência sobre isso, tem aumentado também, né, o número de casos de pessoas que precisam realmente de um apoio. O Brasil está liderando o número de pessoas, né, ansiosas no mundo. Então, tem aumentado a procura também lá no Sesc? A demanda, ela é gigante, né, e o que a gente fala, quanto mais exposto o indivíduo tá, quanto mais ele sabe, ele também vai procurar ajuda. Isso é muito bom, porque aí ele procura ajuda no momento certo. Então essa demanda, por questões mentais, pela melhora, né, das questões mentais, ela tem aumentado muito. E em todos os públicos, né. Então eu tenho público adulto, tenho também crianças e adolescentes que precisam deste tratamento. Eu falo que hoje a gente está tão no automatismo, tanto na produtividade, e aí eu volto muito também para o trabalhador, né, que a gente está falando muito, né, e aí a gente está falando por um público que é nosso. É desse fazer, sabe, da continuidade do fazer, da produtividade, do quanto eu tenho que entregar, e falando da mulher, né, a mulher no contexto do trabalho, do quanto eu tenho que entregar no trabalho e o quanto também eu preciso entregar em casa, né, para os meus filhos, para marido, para família, para os meus pais. E aí é o homem também, né, do tanto que tem que entregar para essa família e começa mesmo a equilibrar um monte de pratos e esquecer de algumas coisas que são primordiais na nossa vida, né. Então eu abro mão do lazer, eu abro mão da minha atividade física, eu abro mão de algumas coisas que são essenciais para eu produzir melhor também, nesse contexto meu aí corporativo. Com certeza. Hélida, e você tocou num ponto muito relevante, que é o papel central das mulheres aí, do cansaço feminino também, né? De uns anos para cá, as mulheres têm ocupado cada vez mais postos de trabalho, continuam também sendo as principais nas tarefas de casa, e isso, claro, vai afetar principalmente a elas mesmas, crianças, homens, tudo se afeta, né, com isso. E a Estela é uma grande estudiosa do feminismo. Eu gostaria de saber, Estela, em que sentido isso impacta a nossa saúde mental aqui no nosso país? Pois é, eu acho que a situação das mulheres no Brasil e no mundo é uma situação de grande fragilidade. O que a gente tem visto é um aumento da violência contra as mulheres. Quando eu falo de violência, não estou falando só da violência física, que é extremamente relevante. Porque assim, nós estamos falando de saúde mental, né, gente? E as mulheres estão morrendo, especialmente as mulheres negras, as mulheres de baixa renda. Quer dizer, o feminicídio é alarmante no Brasil, e não apenas no Brasil. Então, assim, é uma construção, né. Eu acho que quando a gente pensa numa mulher que está mudando, é a mulher que consegue falar e construir a sua autonomia. Agora não depende só dela, né, depende da gente ter ambientes de trabalho, a gente pensar estratégias, né, culturais, sociais, para produzir ativamente essa sociedade inclusiva. Por incrível que pareça, né, não existe essa igualdade, né, que a gente desejaria tanto, né. Então acho que as mulheres se empenham muito mais, elas efetivamente dedicam mais horas de trabalho à família. Então essa questão do terceiro turno é um clássico na vida das mulheres. A gente viveu isso muito na época do Covid, onde o adoecimento feminino foi uma coisa terrível,
porque o lugar do cuidado parece que é uma espécie de herança feminina, no entanto, o cuidado deveria ser um dispositivo, né, Sim, amplamente acessível e ofertável, digamos assim, né, para todo mundo, para um todos. dispositivo de todo mundo. Essa responsabilidade recai muito para as mulheres, inclusive para as crianças, né? E tem uma outra coisa que eu acho que a gente não usa burca, e olha que nós temos muitas mulheres ainda nesse planeta que têm o controle os corpos são Sim, controlados das mais diversas maneiras. Mas nas redes sociais, por exemplo, acho que a gente tem sido vítima de um outro tipo de opressão que sempre recaindo sobre os nossos corpos, né? Que é a opressão do excesso de erotização, a opressão significa excesso de sexualização. A gente tem que ficar sempre bonita, bela, né? é. E bem disposta, né, essa expressão a mulher que tem família ou que não tem a família, inclusive o subjugo disso, né, da obrigação da família, da obrigação da reprodução, né, você estava falando da entrega, né, a mulher tem que entregar muito, até filho, ela tem que entregar o corpo, né, um corpo belo, o filho, uma família que tem que ser aparentemente razoável, equilibrada, no entanto a gente sabe que a principal violência acontece justamente dentro da família, né? Quando a gente pensa na questão dos abusos sexuais, né, os abusos contra as crianças, né, as meninas. Sim. E quanto mais a gente trabalha com variáveis que dizem respeito à economia, à desigualdade econômica e social, quanto mais a gente trabalha com as variáveis assim que são de natureza racial, né, a gente pensando na luta, né, antirracista que existe no Brasil e no racismo estrutural, então, claramente, quando você pensa na maioria das mulheres que são negras e pobres e que têm pouco acesso, né, a esse privilégio que você estava falando, né, de ter uma boa inserção nas relações de trabalho, que a gente ser respeitada nas relações de trabalho, então acho que a gente tem que contemplar, para falar de saúde, o mapa da violência no Brasil e que atinge tanto as mulheres e também aos jovens negros, né. Com certeza. Tem uma discussão muito ampla que a gente tem que fazer aí, que Imensa. diz respeito às políticas sociais brasileiras, Pois né. é, e aí que um trabalho como o do Sesc faz tanta diferença, né, Hélida? Faz muita. Estou aqui escutando e já me remetendo a tudo que a gente oferece Ai, para esse conta pra cliente, né. gente. Então, a gente tem hoje a FEComércio, que por meio do Sesc, oferece, assim, infinitas possibilidades, principalmente essa mulher. A gente tem hoje, não só na saúde, mas aulas de arte, questões culturais, gente, para essa mulher, para esse jovem, né, negro que não tem tanto acesso, e aí eu acho que a palavra certa é essa, acesso a essas Acesso. pessoas, né, de dar oportunidade a quem, se não fosse por meio, né, desse serviço que a gente oferece, não conseguiria nunca ir numa peça teatral, né, fazer uma aula de dança. Hoje a gente tem aula de dança com meninas adolescentes, né, e como que é isso, né, é transformação de vidas, a gente transforma aquela família através daquele adolescente, aquela criança que a gente assiste, né, dentro aí das nossas unidades, com aulas de artes, com aulas de crochê, a gente tem para os idosos, né, grupo hoje mais 60, é uma oportunidade de socialização, né, aula de música, olha o quanto que a música trabalha cognitivamente, né, na mente das pessoas. Eu conseguindo me socializar mais, ser estimulada, eu vou dar outros resultados, né. Com Eu posso certeza. transformar a minha vida pessoal e a minha carreira. Eu posso realmente ser mais produtiva no meu trabalho e ter relacionamentos mais consolidados na minha rede, né, tanto na família como com os meus amigos. É, eu participei da Semana S, gente. Nossa, foi Foi incrível, né, maravilhosa, foi né? E tinha incrível. trabalhos de mulheres, assim, com artesanato, Sim, produções, atendimentos, e a assim, gente tem o maior orgulho disso, né, porque muitas mulheres estão inseridas ali, aprendem um ofício e transcendem isso, né, demais. transcendem. Então elas já se organizam ali com a sua família e até questões de renda, né, para conseguir manter aquela família. E mais, na saúde a gente não faz só essas ações. Então, por exemplo, a gente teve o Dia da Saúde que foi até na Pampulha, e aí a gente trouxe, né, uma pessoa renomada, Drauzio, deu uma palestra espetacular, gratuita para todos, né, então todos que estavam ali se beneficiaram disso. E além disso, a gente tinha espaço lazer, né, e aí as crianças se beneficiaram, a gente tinha outros espaços de balança de bioimpedância com nutrição, com auriculoterapia, com massagens, isso é muito legal da gente Sim. ofertar.
Na Semana S mesmo, eu fiquei encantada, porque o primeiro show foi para as crianças e elas, assim, lotaram, Amaram, né? amaram, né? Amaram. E a gente está falando, nesse momento, de ações aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, mas está espalhado pelo estado inteiro. Eu sei, minha família é de Juiz de Fora, minha mãe, por exemplo, ama as atividades do Sesc por lá, né? Quer dizer, atinge muitas A regiões. gente está em Minas inteiro, né? E todas essas ações a gente tem na capital e a gente tem no interior. Então, essa possibilidade desse acesso nessas várias vertentes, né? E aí, para o profissional de saúde, quando? Porque o psiquiatra, o psicólogo, ok, você pode não ter deixado ainda o caldo entornar, mas você vai quando você sente uma necessidade, fala, nossa, eu preciso. A gente tem outras ações que vão fomentar essa saúde mental de uma forma com que também, né, eu não deixe aquela gotinha d'água, sabe, transcender tudo Transbordar tudo. transbordar. Exatamente, Exato. né. Então eu vou cuidando dessa saúde mental em outros aspectos, né, não só com profissionais, mas também me estimulando e tendo acesso a outros serviços. Isso é importante, talvez Estela possa falar melhor até pra gente. Muitas pessoas, às vezes, buscam direto a psiquiatria, por exemplo, né? E desacreditando que essas atividades possam trazer tantos benefícios. Então, eu gostaria de saber qual é o papel da cultura, do esporte, do lazer na saúde mental. Ah, pois é, quando a pergunta já vem com a resposta, né? Nossa, eu acho que como que a gente se constitui como uma pessoa, né, na vida, com autonomia, com capacidade de de desenvolver as suas expectativas, os seus talentos, as suas demandas. Como é que a gente faz para conquistar um espaço de vida onde a gente encontre amor, não é? Então, eu acho que cultura é fundamental. Obviamente, o contato com cultura e arte são elementares. E o grande desafio está na gente conseguir criar espaços participativos de fomento, né, de cultura e de arte. Eu acho que isso acontece através de mecanismos micropolíticos e mecanismos políticos, né? A gente está inteiro, a gente conquistar cidadania, construir cidadania e entender os recursos, né, que a sua cidade pode te oferecer, né, sejam os recursos que estão vinculados ao setor privado, sejam os recursos que estão vinculados ao setor público, à filantropia. Eu acho que a gente atualmente tem a oportunidade de se mover no seu território e localizar onde estão os dispositivos que podem ser acionados para o seu crescimento pessoal e para, né, trazer esse prazer de viver no conjunto de relações que você estabelece, né? Isso é fundamental. O grande inimigo dos que a gente está chamando de saúde mental, que é uma coisa um pouco vaga, né? Assim, Aham. saúde mental, o que que é isso, né? Porque as pessoas podem ter, o que que é isso? Ter ser feliz, estar bem na fita. Às vezes você está bem na fita com seus sintomas, com Sim. as suas limitações, mas você tem né, um conjunto de relacionamentos, você tem casa, você tem trabalho, você tem acesso a essa riqueza que é essa vida que a gente chama de civilizada, né? Então, isso é fundamental, isso que sustenta e isso que você pode reproduzir. Porque quando você é objeto de violência, o lugar de ser um sujeito acuado, ou quando você tem uma vida pobre, a miséria do ponto de vista cultural, não só do ponto de vista econômico, mas a Sim. miséria existencial, ela se reproduz também. Porque as crianças, quando elas olham para os adultos, né, elas esperam encontrar projetos, sinalizações de projetos, até sinalizações de projeto contra os quais elas vão reagir, falando, não quero isso, né? Mas é bom a gente estar se articulando e convivendo e se construindo em relações que são íntegras, que são sólidas, que são brilhantes. Gente, é feito para brilhar, né? Com Então, gente certeza. opaca, essa situação de opacidade é uma vida sem acesso à cultura e sem acesso à arte. Por exemplo, uma pessoa que não é alfabetizada, que não consegue ler, como é que ela vai ter acesso ao mundo, né? A esse mundo que a gente está chamando, que tem tantos recursos, né? Tem Como é tantas que ela possibilidades, é? né? Ela não lê.
como é que ela vai fazer? Ela está com fome, como é que ela vai fazer? Né? Ela vai procurar um psiquiatra? Acontece isso. Outro dia mesmo eu estava É, escutando um relato dessa natureza, de uma pessoa que chega no serviço de saúde pública e pede um prato de comida. Né? E a equipe se reúne e fala assim: bem, não é do nosso escopo oferecer um prato de comida, mas se a gente não oferece o prato de comida, como é que a gente vai chegar à subjetividade dessa pessoa, né? Se ela precisa de mais alguma coisa, e certamente ela precisa, né? com Então, eu certeza. acho que aí também tem que ter um zelo com relação ao lazer, né? Porque o lazer, se a gente não enriquece o lazer, ele se torna puro consumo daquilo que a gente critica tanto, né? Puro consumo de álcool, né? Ou de outras drogas É consideradas verdade. ilícitas, né? Isso é extremamente estimulado pela propaganda, pela mídia, pela... É impressionante como a gente é empurrado É para o mundo de verdade, consumo, Estela. não é? E não para o mundo de elaboração. Arte e cultura é sofisticação, é ser capaz de narrar o mundo, né? De dialogar, de construir, de inventar. Olha que chique! É É da verdade. criatividade, né? É pura Exatamente. criatividade. E poder se inventar, né? Sim, Inventar a relação com o outro. Eu acho que é isso que a gente chama de É. feminismo, né? Muitas vezes a gente confunde mesmo esse lazer, né, com o voltar para casa embriagado, com só conseguir usufruir alguma coisa, né, se estiver dopado, não é sim, mesmo? Exatamente. sim. E nesse dopado, eu queria incluir um outro aspecto dentro dessa Sim. pauta da saúde mental que é muito preocupante, que é o consumo de psicofármacos. Gente, nós estamos lidando com um problema de saúde pública gravíssimo que vem por aí. Explica As pra pessoas gente. estão consumindo muito psicofármaco. As pessoas estão fazendo isso não só porque elas fazem por conta própria, porque elas compartilham entre elas, né, qual que é o ansiolítico que você está É o tomando, né? melhor, né? Qual que é o melhor? Eu estou tomando isso, você está tomando aquilo. Então, está sendo naturalizado, como eu acho que a própria prática mesmo, médica, psiquiátrica, ela encurta o caminho. Em vez de pautar a possibilidade de elaboração, de diálogo consistente, de autoconhecimento, vem ali a Vai resposta medicando. fácil, que é o medicamento, que traz vantagens secundárias, inclusive para o próprio profissional, não é? Porque nunca vem sozinho o remedinho, né, gente? Não. Vem com uma série de incentivos para que ele seja ofertado, para que ele seja reproduzido. E lá do outro lado, para o consumidor também, né? É um encontrar uma paz de espírito, às vezes fácil, mas é droga. É droga, a gente E tem que se preocupa conscientizar e disso. preocupa também, né, no que isso vai dar daqui a alguns anos, porque a gente tem um hiperconsumo agora, mas a gente sabe dos impactos sobre o funcionamento do organismo como um todo, né. Beleza, tem ausência de estudos longitudinais, sabe? E tem impacto, sim. Como toda dependência tem impacto. Então, o medicamento deveria ser uma coisa que você pode utilizar como um recurso, mas que é uma passagem, você tem que saber como entrar e como sair. Hoje em dia há um esforço muito grande por parte das pessoas, inclusive das vítimas da psiquiatria. Sabia que existe gente que se intitula e que se organiza Como socialmente como vítimas da psiquiatria? não sabia desse É, movimento, um Estela. movimento antigo, desde os anos 60 do século passado, um movimento muito Ah, sim. consistente, importantíssimo, e onde as pessoas constroem autonomia nos seus processos de recuperar a dignidade, né, da existência. E às vezes, quando a gente oferta, né, a psiquiatria, você não está oferecendo necessariamente dignidade. Às vezes vem junto a perda de autonomia e todos os estigmas que são adjacentes a isso, né? Ao contrário dos resultados que a gente encontra lá, né, com essas práticas do SESC, Não que eu é? quero muito que você conte pra gente, né, Hélida. Nossa, eu acho que assim, é na contramão, realmente, né, do que a Estela disse nesse momento. É a gente procurar o recurso, né, de promoção à saúde. Então, a gente entender também que a gente precisa de terapia, que precisa do psiquiatra, é importantíssimo, né? Sim. A gente começar com essas práticas de terapia. E hoje o Centro de Excelência oferta, né, o psiquiatra, o psicólogo, mas também entender que não é só isso, né? Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso para eu estar bem. Muitas vezes eu, como mãe, e aí tô puxando muito para mulher, né, gente? Porque a gente está Ah, aqui no mas bate-papo nós com aqui mulheres. não tem jeito. E aí a gente, né, como mulher, né, nessa entrega mesmo que a gente faz, meio que anula a nossa
os nossos ganhos, né? Por que eu tenho que ganhar se eu tenho que entregar muito? Talvez para mim não é nem importante, né, neste momento, não buscar algo para mim, mas eu preciso cuidar do meu corpo para que eu consiga cuidar, para que eu consiga entregar bem, para que eu consiga ouvir o outro também, né? Eu preciso estar bem. E hoje, no Centro de Excelência, a gente tem a psiquiatria e a psicologia junto a isso. A gente tem prática de pilates, gente, que é coisa melhor do que uma aula de pilates, né? Maravilhoso. E Bem as legal para danças também? relaxar, É. para você se encontrar, acupuntura, né, para um relaxamento, para uma tranquilidade maior, não só no Centro de Excelência, mas, por exemplo, hoje na Tupinambás, a gente tem massagem, olha, Acho que eu vou gente, passar por lá, todo gente. mundo precisa de um momento, né, seu, Precisa. de relaxamento. Então a gente tem ventosa terapia. Então estou falando do Centro de Excelência da Tupinambás, mas a gente tem esses serviços também em todo o interior, né? Nutrição, gente, assim, eu preciso cuidar do meu corpo e não só também, né, a musculação é importante, o esporte é importante, mas eu preciso também cuidar da minha alimentação. E quando a gente está bem com o corpo da gente, com a alimentação, a gente fica melhor para a gente e para o outro, né? E além disso, todas as atividades aí de lazer, né? Então, eu com a minha família, eu tenho condições de levar o meu filho para uma diversão garantida, né? Então, tem ali vários brinquedos que talvez ele não teria acesso em outro lugar, junto aí com a academia, e aí com um preço, gente, que é bem legal para o nosso público. Eu sempre me lembro das aulas de dança, porque saem muitas reportagens sobre isso, né? Assim, de como principalmente os idosos ficam tão felizes de se encontrarem, Maravilhados, não né? é? E aula de dança, de artes, né? Então, assim, já falei do grupo Mais 60, mas é um grupo bem legal de idosos que se relacionam muito bem e que aprendem várias coisas, né? A dança é uma delas, né? A gente tem várias oficinas dentro do SESC, vale muito a pena, né? Todo mundo conhecer, que todo mundo vai se beneficiar, pode ter certeza. Não, eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente consegue perceber, mas o seu olhinho até brilha, né? Falando. É um trabalho, é um orgulho, né? Muito, muito. E não só meu, né? Se você for conversar hoje com os colaboradores do SESC, né? Você vai encontrar esse brilho no olho, porque o que a gente entrega tem ali aquela atividade e a gente entende que a nossa missão é de transformação, né? De transformação de vida, de cidadania, daquela pessoa se reencontrar, né? É maravilhoso. Pura saúde mental, não é não? Olha só, Nossa, né? tô doida para ir para experimentar. Eu também. Como é que será nessa... Eu acho que é muito interessante isso mesmo, assim, a gente tem muitos dispositivos, né, que a gente tem que conhecer, né, que estão aí no território, e às vezes as relações de trabalho, a vida está tão, né, complicada e opressiva, as pessoas muito vinculadas a esse outro mundo complicado, que é o mundo das redes sociais, né, então elas têm poucas oportunidades para viver e para encontrar o que tem na sua vizinhança como recurso, né? Tirar o celular da mão e caminhar um pouco, de viver experiências, né? De se experiências, permitir realmente viver de experiências. encontrar, né? Encontrar com outros projetos, com outras instituições e com outras pessoas, né? Com Porque acho que a certeza. solidão é o grande É isso. algoz, né? É isso. De uma vida significativa, né? Não, Certamente. e eu acho que hoje, para a gente ter uma saúde mental legal, a gente tem que fugir da solidão. A pandemia trouxe muito isso para a gente, né? A gente ficou em casa, a gente não se abraçava, a gente não se relacionava, e a gente descobriu que a gente precisa muito do outro, a gente precisa muito se relacionar. Então, essas atividades trazem muito isso, né? Da gente conseguir tratar o nosso corpo, mas além disso, né? De conhecer novas pessoas, de se dar oportunidade desses E essa relacionamentos. é uma característica nossa, né? Nós brasileiros somos assim um povo, né, afetuoso, não é? né? A gente tem isso como uma marca. Tomara Isso. que a gente permaneça assim. E a gente pode dizer agora, né, para as pessoas como acessar. Então, para quem nunca teve contato, né, com os serviços oferecidos pelo SESC, qual é o passo a passo? Como é que a gente pode fazer? Deixa o recado aí para o estado todo. Ai, que maravilha. Então, eu oriento as pessoas a entrarem lá no nosso site, né, no Sesc MG. Lá vai estar todas as unidades, tanto aqui da capital, de Belo Horizonte, como todas do interior. Você clicando lá na unidade, é a minha cidade, e aí clica na unidade, já vai saber todos os serviços que aquele Sesc oferece. Vale muito a pena aí dentro da sua cidade você fazer uma visita ao Sesc. Você vai se encantar e com certeza vai ter uma atividade ali que é para você. Não tenho dúvidas de que o encantamento vai acontecer, né?
Stella, gostaria de deixar algum recado final, assim, aqui pra gente, né? Uma mensagem que seja importante para quem estiver assistindo, ouvindo o nosso programa? Pois é, não, eu quero deixar a mensagem de que acho que a gente tem que construir uma vida significativa e digna, não é? E o problema da inclusão está sempre, né, colocado para todos nós. Eu acho que nós estamos numa sociedade que não é fácil, né? Acessar, nós estamos falando de relações, né, muito bacana escutar isso, né? Porque quando as pessoas estão envolvidas ali num trabalho que é um trabalho, vários tipos de trabalho que estão envolvidos aí no SESC, nessas outras entidades que nós estamos citando, são trabalhos difíceis, né, desafiadores. Você está falando muito para nós da entrega, né, e a gente tem que ter a oportunidade nessa vida de receber, né, de conquistar um espaço de existência. Então eu desejo a todos isso, uma vida significativa, onde as pessoas têm a oportunidade de encontrar, né, as cenas amorosas, né, e os afetos que não sejam os afetos agressivos, excludentes, né. Com certeza. Esse é o seu recado também, Hélida? Passa por aí? É isso, eu acho, a felicidade, muitas vezes, a gente procura em grandes situações, em grandes projetos, e ela é tão simples, ela tá ali no nosso dia a dia, sabe, ressignificar tudo isso, encontrar ambientes legais, inclusivos, né, e o SESC é um ambiente assim, nós somos diversos, a gente trata a diversidade, a gente quer essas pessoas, e é isso, é um ambiente de felicidade, de reencontrar e de ressignificar. É isso, gente. Então, o nosso Conversa de Balcão de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecê-las muito por esse bate-papo. Stella, Hélida, foi um prazer ter vocês duas aqui com a gente. Prazer foi todo meu de escutar nossas todas essas informações, né, que circularam aqui hoje, ter a oportunidade de conversar, debater um pouquinho, né, e colocar na pauta esse tema tão importante que é a saúde mental. Ah, estou extremamente feliz, assim, conversar com vocês foi muito bom e trazer, né, um pouco aí do que a gente faz. Eu fico realmente muito realizada por isso. Ah, que bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que assistiu, ouviu aqui o nosso programa, né? A gente espera que você tenha se sentido inspirado a cuidar mais da sua mente, assim como do seu corpo. Acompanhe todas as nossas iniciativas lá no SESC, acesse o site, veja toda a programação, faça parte dessa rede. Com certeza, isso pode fazer toda a diferença para a sua vida, para a vida da sua família, no seu trabalho, né? Para todos que estão ao redor de você. Acompanhe a gente nas redes sociais, tá bem? Eu espero você no próximo Conversa de Balcão, hein? Até lá.